O sítio assombrado da minha família em Igarapé-Miri. É isso mesmo que você entendeu. Dentro da cidade de Igarapé-Miri, a minha família tinha um sítio que era assombrado. Eu presenciei isso, eu, Gil Barreto. Isso não é um fato que eu ouvi de ninguém, que ninguém me contou. Aconteceu comigo. Tem um canal aqui, que eu vi, que tá contando algumas lendas aqui, né? Eu vi alguns vídeos deles contando algumas lendas aqui da cidade, da região próxima. Então eu resolvi contar esse caso que aconteceu comigo, tá, gente? Isso é um fato verídico, quero deixar claro aqui. Isso aconteceu comigo no ano de 2015. Eu tinha morado 3 anos em Barcarena, então eu voltei pra Igarapé-Miri. Morei uns 2 meses com a minha tia lá no bairro da Cidade Nova, tia Fátima, tá? E aí eu decidi vir morar no sítio da minha família. Então, quem conhece a cidade vai saber onde fica esse sítio, tá? Que é muito conhecido o local ali. Aqui, do lado do Templo Central da Assembleia de Deus. De um lado tem a rua, né? Que vai lá pro Sarará, lá pra trás. E do outro lado é o sítio da minha família. Então vamos ao fato, o dia em que aconteceu. Era um sábado e eu morava com meu tio nesse sítio. Então, embaixo, na parte de baixo, na frente, era uma marcenaria que durante muitos anos foi uma marcenaria ali. Foi passando de tio para tio. Meus tios todos eram marceneiros. Então, quem mora aqui em Igarapé-Miri há muitos anos, conhece a minha família dali, né? E aí, o meu tio, ele morava na parte de cima. Só morava um tio meu, eu e meu namorado e a minha filhinha nessa época no sítio. Então o meu tio morava na parte de cima, que era de madeira, e eu morava embaixo. Aí entrando, tinha a marcenaria, tinha uma porta, né, que trancava a entrada e a saída da casa embaixo, e logo passando aquela porta era o meu quarto, tinha a cozinha e o banheiro. E em cima tinha a escada, né, logo na frente ali na marcenaria era a escada que subia, e era onde meu tio morava, lá em cima. Entrando era logo o quarto dele. Então, no sábado de manhã, ele me chamou e disse assim: Ju, eu vou viajar, toma conta do sítio aí, toma conta de tudo aí, vou passar final de semana fora. Isso era um sábado de manhã, bem cedinho. Eu falei: tá bom, tio, tudo bem, vou ficar tomando conta aqui. Não se preocupe não, pode ir em paz. Ele viajou, eu vi ele entrar no ônibus do Transarapari e foi. Tá. Quando foi de noite, eu falei pro meu namorado era o Edson, ele era mototáxi aqui. E aí ele morava comigo lá, né? Às vezes ele ficava pra casa da mãe dele, às vezes ele ficava lá comigo. Nesse final de semana, ele tava lá comigo. Aí eu falei pra ele: amor, me leva na praça. A minha filhinha tinha 4 anos, bem pequenininha nessa época. Aí ele me levou, quando ele me trouxe da praça, eram 9 e pouco da noite. Aí ele me deixou lá na frente, né? E voltou pra fazer as corridas dele. E eu entrei, gente. Quando eu entrei, eu ouvi o barulho que é típico de quem amarra a corda. Às vezes é a escápula que faz esse barulho, né? A escápula da rede, às vezes é a corda. No caso do meu tio, era a corda mesmo. Ele amarrava as cordas dos dois lados, assim, no quarto, e colocava a rede dele lá. E quando ele se embalava, o quarto dele ficava bem em cima do meu. Então o telhado do meu quarto, o teto do meu quarto, era o chão do quarto dele, que ele morava bem em cima, então era de madeira. Então tudo que ele fazia lá em cima eu escutava. Quando eu chego diante da porta, eu passei por dentro da marcenaria, quando eu chego diante da porta pra abrir a porta, pra mim entrar com a minha filha, eu escuto shake, shake, shake. Foi um barulho que ficou na minha mente e nunca mais saiu. Gente, eu juro pra vocês, eu comecei a ouvir muito alto o barulho da rede lá em cima. Eu falei: gente, mas o meu tio viajou, como é que ele já tá de volta aí? O que aconteceu? Peguei, né? Falei: filha, espera a mamãe aqui rapidinho, eu vou aqui em cima falar com o tio. Fui lá em cima pra ver o que tinha acontecido. Gente, pasmem. Quando eu botei o meu pé no último degrau da escada lá em cima, o barulho da rede parou lá pra dentro. Tava um pouquinho escuro lá em cima, na parte de fora, né? E quando eu fui me aproximando da porta, pra me bater lá pra falar com meu tio, que eu olho, pro meu espanto, pra minha surpresa, a porta trancada. Tinha 2 buracos, né? Na porta e na parede, onde a gente passava a corrente. Ele passava a corrente, um cadeado grosso. Gente, a porta trancada pro lado de fora. Quando eu cheguei da frente da porta, o barulho simplesmente parou. Eu falei: meu Deus do céu, não acredito nisso. Como é que essa porta tá trancada pro lado de fora? E quem é que tá aí dentro se embalando na rede do meu tio? Peguei e botei o olho assim na brecha da corrente. Dava pra ver bemzinho pra dentro, ele deixava a luz acesa. Gente, pro meu espanto, quando eu botei o olho não tinha ninguém. Dava pra ver os 2 compartimentos dentro, não tinha ninguém. E a rede dele tava balançando, sozinha. Eu juro pra vocês, pela vida dos meus 2 filhos que eu tenho, que são os amores da minha vida. Eu comecei a me arrepiar todinha. Eu desci, desesperada. Eu não acredito nisso, porque eu já tinha ouvido alguns relatos da minha família que tinha assombração ali, mas comigo nunca tinha acontecido. Agora com outros membros da minha família já aconteceu, já tinha acontecido coisas. Aí eu peguei e liguei pro meu namorado. Falei: amor, vem aqui agora. Ele pensou que tinha acontecido alguma coisa, ele correu. Pegou a moto dele e chutou pra casa. Quando chegou ele falou: o que foi? E gente, detalhe, quando eu desci, o barulho voltou lá pra cima. Shake, shake, e dava pra ouvir longe, alto aquilo. Eu falei: tu tá ouvindo esse barulho? Ele falou sim. Eu teu tio se embalando aí em cima. Eu falei: o meu tio como, amor, que ele viajou hoje de manhã cedo. Ele falou: ele já deve ter voltado. Eu falei: amor, eu fui lá em cima olhar. A porta tá trancada pro lado de fora, não tem ninguém lá dentro. A rede tá balançando sozinha. Gente, eu tô falando pra vocês, eu me arrepio todinha falando, olha. Ele falou: não acredito. O nome dele é Edson, né? Ele era uma mototáxi nessa época aqui. Ele, um enorme de um homem, morenão, enorme, né? Falou assim: eu vou lá em cima, tem gente lá em cima dentro do quarto dele, eu vou subir. Ele subiu. Quando ele chegou diante da porta, o barulho parou de novo. Gente, eu juro pra vocês, ele desceu muito assustado de lá. Muito assustado. Ele falou: amor, abre essa porta e entra. Eu não sei o que é, eu não sei o que tá acontecendo, realmente não tem ninguém lá em cima, porque dá pra gente brechar pra lá pra dentro. A rede tá balançando sozinha. Abre essa porta, te tranca aí dentro, que ninguém vai entrar aí pra mexer contigo. Se tem alguma coisa lá pra cima, te tranca aí. Qualquer coisa tu me liga, eu tenho que fazer mais umas corridas na rua pra ganhar mais um dinheiro. Eu falei: tá bom. Gente, eu entrei. Nessa época eu frequentava a igreja, e ele foi embora pra rua fazer as corridas dele. Voltou pra beira pra fazer as corridas dele. Tá.
E o barulho lá em cima continuou. Gente, quando eu entrei naquela casa, eu me arrepiava todinha. A minha filha, como era pequenininha, só tinha 4 anos, ela deitou na cama e logo dormiu. E eu fiquei. Sabe o que eu fiz? Dobrei meu joelho. Nessa época eu frequentava a igreja, então eu creio muito nas coisas espirituais, eu creio muito em Deus. Eu sei que Deus existe, Deus é real, e assim como o bem existe, o mal também existe. E aí eu dobrei meu joelho do lado da cama, minha filha dormindo. Eu embrulhei ela e dobrei meu joelho e comecei a orar e repreender todo aquele mal. E o barulho lá. Eu sei que eu mesmo orando, gente, eu orava, eu levantava, eu cantava ainda harpa, eu dobrava meu joelho, eu orava de novo. E passou umas meia hora que o barulho parou. Quando foi de novo, depois voltou de novo. Aí eu peguei e liguei pro meu namorado, amor, vem te embora pra cá que eu não vou ficar aqui sozinha. Enquanto ele tava vindo pra casa, e eu orando, eu sei que acalmou. Quando ele chegou, já tinha parado. Mas eu tava tão nervosa que eu não quis mais ficar sozinha. Então eu já tinha tido outros relatos da minha irmã, da minha prima, que já tinha morado lá também, que tinha alguma coisa ali, sabe, sobrenatural. Mas comigo nunca tinha acontecido, mas nesse dia aconteceu. E aí, gente, o que eu fiz? Eu chamei o pessoal da igreja, a minha igreja. A minha igreja ficava naquela rua ali, a igreja que eu frequentava, do casarão do Pé de Boto, do antigo casarão do Pé de Boto, né, ali, atravessando a PA pro lado de lá. Eu fui bater lá na casa do pastor Jorge. Falei, pastor, vá lá em casa. E foi, minha filha. Assim aconteceu ontem à noite, vai lá em casa orar, que eu não consigo mais ficar dentro daquela casa em paz. Gente, e parece que eu tava assim, perturbada na minha cabeça. Eu não conseguia mais ficar lá dentro em paz. O tempo todo era um medo. Eu não sabia nem do que. Um medo, eu me arrepiava todinho. E eu sei que eu chamei logo quem? As irmãs do ciclo de oração. Vocês sabem, minhas irmãs, meus irmãos, que irmã do ciclo de oração, quando é mulher de oração, onde ela chega, o inimigo corre. As irmãs chegaram lá com óleo ungido na mão, pastor e aquela mulherada orando e falando em línguas estranhas e botando a mão e repreendendo. Olha, eu tô falando pra vocês aqui, gente, espia o meu pelo, dá pra ver tudinho arrepiado. Tô toda arrepiada. E aí uma das irmãs desceu lá pro quintal, porque o terreno desse sítio lá, quem passa lá em frente vê que o terreno é enorme, é mata, pra trás do sítio é mata, até chegar na ruazinha lá de trás. E aí o que acontece? Essa irmã, Deus revelou pra ela que lá haviam sido firmados há muitos anos, porque esse sítio era da minha família, gente, há muitos anos. Ixi, há mais de 40 anos, aquele sítio era da minha família. Ela disse, olha, muitos anos atrás, o Senhor me revela que foi firmado aqui 7 pontos. Mas eu não entendo de macumba, de umbanda, de nada dessas coisas, né? Não sei o que quis dizer aquilo. Ela disse assim, foi firmado aqui 7 pontos. 7 pontos. E tem coisa, obra feita aqui nesse lugar, mas o Senhor vai desfazer hoje. O Senhor está desfazendo hoje. Ela começou a levantar a mão, repreender e orar. Gente, eu sei que depois desse dia que essas irmãs foram em casa, ungiram a casa, oraram, eu nunca mais vi nada. Uma paz entrou dentro da minha casa. Mas eu vou falar pra vocês aqui. Ah, pra quem não acredita em espírito maligno, nada, tudo bem, eu respeito. Você acredita no que você quiser. Mas isso aconteceu comigo, tá? E é um fato verídico isso. Então, gente, olha, falar pra vocês, não queiram ter uma experiência dessa, porque é muito ruim. Um medo que a gente não sabe nem da onde tomar conta da gente, que a gente se treme todinho, meu irmão. Outro dia eu vou voltar aqui pra contar outra pra vocês.